Enfim, um grande abraço. E eu quero convidar, gente, agora para bater um papo com a gente, um cara que eu admiro muito a história, a trajetória, é um grande amigo que eu tenho, um cara que eu tenho um respeito enorme por ele. Então, eu quero convidar para o bate-papo. Antes da gente resolver a questão 2, eu quero convidar meu querido amigo Rafael Pereira para bater um papo aqui com a gente, fisioterapeuta Rafael Pereira, e nós vamos trabalhar algumas dicas, gente, de como potencializar, como melhorar um pouco a qualidade de vida em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo em relação à pandemia. Ainda não tínhamos falado nessa desgraça da pandemia durante o aulão, mas vamos falar agora. Seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo, querido. Você é uma das grandes inspirações no âmbito da fisioterapia, do empreendedorismo, dono de clínica, dono da Spine Physio aqui em Patos, que já é uma referência em fisioterapia aqui na região. Nós não tínhamos falado ainda de pandemia, mas assim, não dá para a gente negar a realidade. A galera está completando agora 6 meses em casa, estudando em casa, sentado, olhando para a tela do computador. Mas enfim, antes da gente falar sobre isso, eu queria dar uma boa tarde a você, queria que você recebesse as nossas boas-vindas. Desmar, eu agradeço muito, né, desde já, muito obrigado pelo convite, né, de fazer presente num aulão tão importante como esse, né. Eu costumo dizer que num passado não tão distante, né, não sou tão velho como você foi meu professor, digamos assim, e no meu tempo não tinha essa facilidade que tem hoje, né. Perdi a aula, mas eu posso procurar na internet, posso ter um aulão gratuito. Antigamente você tinha que pagar pelo valor que seria de 5, 10 reais, mas quando a gente é estudante, né, 5, 10 reais é muito dinheiro. Então, eu agradeço demais e quero dizer que hoje, em pandemia, né, quando voltou o novo normal, digamos assim, quando voltou a normalidade dos atendimentos, então na clínica hoje, 50% dos meus pacientes são jovens, por incrível que pareça, né? Uma média entre 14 a 18 anos por problema postural, né? Digamos assim, que a modernidade, celular, hoje está tudo tranquilo, então hoje qualquer pessoa tem um celular, e aí começa a piorar por causa de postura errada. Esse novo normal, a gente tem que, eu costumo dizer que a gente tem que pegar uma coisa boa, né? E entender para ver se ameniza essa coisa ruim que é estar afastado. Você, como professor, que gosta dessa resenha, de interagir, de estar com os alunos, então para vocês também deve estar muito complicado dar aula, digamos assim, nos bastidores, né? Na aula remota. Então, a postura hoje, né, é o principal foco de dores osteomusculares em adolescentes. Infelizmente, por conta do mau uso do celular, certo? Às vezes, quando eu estou fazendo a minha avaliação, eu costumo conversar com a mãe, e é uma história, a mesma história, independente de qual seja o paciente. Então, eles pegam o celular, o computador, e eles têm uma mania de sentar assim, ó. Ou então, bota todo o peso de um lado para o outro, né? E aí começa as complicações da coluna, também tensões aqui nos ombros. Então, é o seguinte, é importante, falando agora para os alunos, né? É importante que mantenham uma postura ideal para poder até conseguir esse ritmo de aula, né? A maneira correta de sentar é sentar com a bunda, não com a coluna. Então, se você sentar com a bunda, é sentar e realmente erguer o peito, corrigir a postura, e não sentar de uma forma que você fique comprimindo, né, a sua coluna. Então, tem alguns exercícios que a gente geralmente sempre eu indico, sempre oriento fazer. Inclusive, uma das minhas metas é trabalhar com prevenção de agravos, já entrando na parte escolar. Eu já presto consultoria para empresas, né? Então, eu trabalho com prevenção de acidente de trabalho, postura, né? Porque quando a gente tem pronto, nesse caso, vocês estão participando desse aulão, né? Vocês estão deitados com o celular aqui em cima, e quando já estamos com 50 minutos de aula, já começa a ter uma inflamação, um processo de desgaste, começa a sentir dor por causa da postura errada. Então, nem sempre você vai ter uma cadeira adequada, ou um biru adequado, né? Porque não tem como vender, eu tenho 1 metro e tanto de altura, então nem sempre é assim, né? Nem sempre a gente tem essa facilidade, então, mas a gente pode se adaptar.
Então, se você está tendo aula sempre com o celular, já que você não tem computador, você pode comprar algum suporte, né, que você possa colocar o seu celular sempre aqui na altura dos olhos, para você não ficar em processo de isometria sempre contraindo, sempre inflamando os tendões e músculos, certo? E alguns exercícios que podem ser feitos, Osmar, no decorrer do aulão, né, já que a gente não vai estar em sala de aula e tá, aqui o professor vai reclamar. Então, você está em casa, está com a postura errada, como você pode fazer, segurar em média de 30 a 40 segundos. Então, esse movimento, fazer uma flexão dos dedos, com e mão, né, segura entre mais ou menos 30 a 40 segundos, tanto de um lado como do outro, né? Para baixo aqui também, ó, fazer a flexão com os dedos. Pode fazer também cotovelo e ombro, certo? Sempre alongando de um lado para o outro. Se você tiver até uma bola de soco, aqui eu uso essa bolinha aqui, uma bolinha que vende aí no comércio, uma bolinha que não é tão cara, um investimento que pode ser feito. Você pode trabalhar questão de mobilidade articular, certo? Tanto com os dedos, como mão, punho. Posso trabalhar também ombro. Posso pegar aqui, ó, vou fazer flexão de ombro, certo? Posso trabalhar também alongamento cervical, né? Tentando encostar o máximo que der o queixo no peito, segura em média de 30 a 40 segundos, como aqui para cima. Eu costumo dizer aos meus alunos, que eu também sou professor, que esse exercício aqui é a oração para passar no vestibular ou na prova, né? Então, segura aqui, reza bem e seja o que Deus quiser. Né? Já que eu de anatomia e fisiologia não é uma disciplina tão fácil, né? E sou o carrasco, como Deus o Dias, né? Brincadeira, Deus é mais mesmo que um pai. Ele é professor de anatomia, gente, também, de diversos cursos aqui em Patos. E é um cara que tem uma história, uma trajetória de vida fantástica. Olha esses exercícios, como são importantes. Olha esses exercícios, como são importantes. Imagine que esse cansaço, né? Se você leva em consideração a sequência de tempo que você passa sentado, direcionado numa atividade, e essa atividade ela fica incômoda, o seu corpo ele começa a reclamar, a tendência é que você abrevie essa atividade. Então, digamos que você está programado ali para assistir 3 horas de aula, por exemplo. E aí, com 1 hora, o seu ombro começa a doer, os seus dedos começam a doer, a sua coluna começa a doer, você não vai ter o rendimento que você esperava para aquele tempo. Não precisa nem ser em aula, mas quando você estuda, quando você está sentado para estudar, e aí a coluna começa a doer e tudo, se você estava programado para estudar 2 horas, e com meia hora a sua coluna começa a doer, a tendência é que você não consiga estudar dentro daquela meta que você colocou. Por isso, Rafael, que estudar um pouco sobre isso, por isso que a fisioterapia ela é tão importante, né? Que tem de gente com má postura, com inflamações, né, com azites. E o que tá me deixando preocupado, Osmar, porque é uma galera nova. Eu me lembro que com 14, 15 anos eu jogava bola de manhã, tarde, noite, meio-dia, no sol quente danado, arrancava a cabeça do dedo e ia jogar de novo, eu não sentia dor. E hoje os nossos jovens, né, devido a uma modernidade que tem os seus benefícios, mas se não usar de uma forma correta, vai ter várias complicações no decorrer do tempo. E uma coisa que eu costumo dizer, que se a nossa mente não está bem, o nosso corpo também não vai estar bem. Certo? Da mesma forma que, se o nosso corpo não está bem, a nossa mente, o aprendizado não vai ser o mesmo. Porque não tem coisa pior do que você estar estudando sentindo dor. Então, você não vai ter aquela atenção 100% no estudo. Ensina a dor. Querer consertar, querer passar um gelo, entendeu? E aí passa despercebido uma informação importante. Então, um conselho que eu posso dar é que a cada uma aula, né, deve ser o quê? 45 minutos, 1 hora, uma aula, entre uma aula e outra você dê uma alongada, melhora a postura, certo? Pode fazer em pé também, ou sentado, alongamentos para a coluna, tanto para um lado, para o outro. Exercícios respiratórios, se você se sentir estressado, ansioso, né? Um dos exercícios respiratórios que eu sempre oriento fazer
é você fazer um exercício de 1, 2 e 3 puxadas, que seria o quê? Puxa o ar pelo nariz, o máximo que der, solta pela boca. Como diria japonês, cheira a florzinha, apaga a velhinha, né? Então, você pode fazer em 2 e 3 tempos, que seria em 2 tempos e em 3. Rafael, cara, show de bola, viu, meu irmão? Deu para até pegar uns exercícios, e a gente também, que é professor, que passa muito tempo sentado, né? Ajuda bastante, cara. Valeu mesmo. Prazerzão conhecer, viu, meu irmão? Obrigado, eu que agradeço, viu? Estamos sempre à disposição. Valeu. Rafael, querido, eu quero agradecer muito a você. Uma tarde de sábado dessa, você tirando um pouquinho do tempo de João, né, para participar com a gente dessa discussão. E eu quero agradecer muito, assim, eu sou seu fã, né, você sabe o quanto eu admiro você. Um cara que é absolutamente batalhador, empreendedor, um cara que é uma referência, né, para todos nós. E eu quero agradecer muito a você por ter batido esse papo com a gente no final dessa tarde de sábado. Agradeço mesmo, viu, querido? Costumo dizer que o estudo é quem mostra que você quer ser. Em questão de você ter dinheiro, condição, não, você quer ver, você pode tudo. Não preciso dizer, você conhece a minha história. Eu venci, graças a Deus, hoje nos estudos. Eu quero... Agora ficou lindo.